Olá pessoal, mais uma vez aqui, professor Júnior com vocês e hoje com uma aula sobre uma das estruturas mais importantes em programação e lógica de programação e no desenvolvimento de algoritmos, que são as nossas estruturas de repetição. É bastante comum que em diversos momentos a gente precise automatizar o nosso código, fazer repetições do código, aplicar aquele código, aquela função ou aquela atribuição a diversas situações semelhantes, né? Por exemplo, eu quero calcular a média de alunos de uma turma, 40 alunos de uma turma. Logo, aquela instrução, aqueles códigos que eu desenvolvi, que calculam a média de um aluno, eu preciso repetir os mesmos códigos para todos os alunos. Então, se eu fosse fazer isso tudo na mão, a gente teria problema, né? Então a aula de hoje é sobre isso, sobre estrutura de repetição. Bora para a tela que vocês vão gostar. Vamos lá então. Para a gente começar falando sobre as nossas estruturas de repetição, eu queria primeiro falar sobre essa importância da repetição de código, né? Como eu estava dizendo antes, né? Para que a gente possa ter uma facilidade maior no desenvolvimento de sistemas, para que a gente possa digitar menos códigos, trabalhar com uma quantidade menor de códigos, para que a gente possa tornar o nosso software mais útil, como eu disse, né? Fazendo essa organização, trabalhando com um código mais enxuto, trabalhando com um código mais organizado, trabalhando com um código mais útil mesmo, é natural que a gente possa precisar de repetições. E as repetições acabam por nos ajudar nessa construção de um código mais inteligente, mais elegante e mais útil também. E nós temos dois tipos de repetição, né? Basicamente dois tipos de repetição. Uma repetição que nós chamamos de determinada, que ela é basicamente aquela repetição quando eu sei quantas vezes aquele código será repetido, quando eu sei quantas vezes aquele bloco de comandos vai ser repetido, né? Como eu falei aqui, o exemplo de uma sala de aula com 40 alunos. Eu sei que eu vou precisar repetir 40 vezes aquele código, então isso é uma repetição que nós chamamos de determinada. E uma repetição indeterminada é quando eu não sei quantas vezes aquele código será repetido. Ela depende muito de uma condição sendo satisfeita. Por exemplo, eu não sei quantos alunos são e eu vou perguntar ao final de cada cálculo de média se o usuário deseja continuar digitando notas. Então, deseja continuar? Sim ou não? Se ele responder que sim, a repetição continua. Se ele responder que não, ele não quer continuar, a repetição então se encerra. Então, nesse caso, eu tenho a determinada e a indeterminada, né, nessas duas circunstâncias. E para cada uma delas, nós temos o comando adequado, nós temos o conjunto de códigos adequado para cada uma delas, que seja mais fácil para resolvermos essas situações de maneira mais tranquila. Dois comandos bem úteis aqui, eu fiquei na frente de um ali, né? Dois comandos bem úteis para que a gente possa utilizar as estruturas de repetição. O comando break e o comando continue. O comando break ele vai parar um laço de repetição. Né? Imagine a situação de que eu quero contar de 1 até 100. Quero mostrar na tela números de 1 até 100. Mas, eventualmente, quando ele chegou lá no 20, eu quero parar. Eu não quero que ele continue mais. A repetição está programada, está preparada para ele contar de 1 até 100, escrevendo na tela números de 1 até 100. Mas, por alguma razão, chegou no 20 e eu quero parar. Então, para isso, eu uso o comando break. Ele interrompe, ele mata aquele laço de repetição. O comando continue, ele serve para que eu pule aquela iteração. A cada vez que uma repetição ela acontece, nós chamamos de iterações. Então eu tenho lá 100 repetições, são 100 iterações, que ela vai executar todos os códigos que eu coloquei ali e volta e faz mais uma vez. O continue, o que ele faz? Ele interrompe aquela interação, aquela repetição especificamente e continua. Por exemplo, eu estou contando de 1 até 10. Estou fazendo um código que vai escrever números na tela de 1 até 10. Mas quando ele chegar no 5, eu não quero que ele mostre o 5 na tela, eu quero que ele pule. Então eu vou usar o comando continue. Chegou no 5, dou o comando continue, ele pula, ele ignora aquela repetição e vai para a próxima. 6, 7, 8 e assim sucessivamente. Então, dois comandos úteis. O break, que mata completamente o laço, ele interrompe esse laço de repetição. E o continue, que só pula aquela interação, só pula aquela passada que ele está dando ali naquela repetição do momento. Beleza? A gente vai ver alguns exemplos de utilização deles também. Galera, primeiro comando de repetição que a gente vai precisar ver, que é o comando while. Né? Do inglês, while é enquanto. Se a gente for analisar esse comando do ponto de vista da tradução, fica fácil de entender como ele se organiza, né? O enquanto. Vamos lá para a tela, pegar o meu laser. Olha só. Olha o algoritmozinho, o programinha que eu trouxe para vocês aqui. Ó. Soma inicializada com zero. Resposta inicializada com S. Então, enquanto a resposta for igual a S, isto é, igual a sim, número recebe int input, digite um número, isto é, o usuário vai digitar um número para a gente ali qualquer, que vai ser convertido para inteiro e gravado na variável número.
Depois a soma recebe a própria soma mais o número que acabou de ser digitado. E aí vai uma pergunta. Então, resposta recebe o input de deseja continuar? Sim ou não. E ao final da nossa repetição, o print, a soma é. Então, o que faz esse algoritmo? Esse algoritmo simplesmente ele fica somando todos os números que foram digitados. Ele vai somar todos os números que foram digitados, até que o usuário diga que não quer mais continuar. Eu pergunto para vocês, essa é uma repetição determinada ou indeterminada? Nós sabemos quantas vezes o código vai ser repetido ou nós não sabemos e depende de uma condição? É evidente, né? Depende de uma condição. Eu não sei quantas vezes. Pode ser que ele execute uma vez só e o usuário já diga, não, não quero continuar. Ou pode ser que ele execute 1 milhão de vezes e o usuário continue dizendo, sim, continua, né? Então, esse algoritmo ele vai somando todos os números digitados e depois ele vai mostrar na tela pra gente a soma. Então, eu tenho lá a soma começando com 0, a resposta começando com S, para ele poder entrar pelo menos uma vez aqui, né? Enquanto a resposta for igual a S, ele faz. Aí vejam a sintaxe aqui, né? A maneira de escrever. Eu tenho while, um teste lógico, resposta igual a S, isso tudo aqui eu chamo de teste lógico, né? Resposta igual a S, ou 2 pontos para indicar que ali vem os comandos. Tudo que estiver dentro de while está recuado, está indentado. Vejam aqui, ó. Eu dei um tab aqui no teclado para fazer esse espacinho. Então, todos esses 3 comandos estão dentro da repetição while. A cada iteração, ele vai executar esses 3 comandos. Ao final de todas as interações, ele pula fora e vai para o print, a soma é. Então, é isso que ele faz. O soma começa com 0, o resposta com sim. Enquanto a resposta for igual a sim, ele pede um número e acumula esse número. Isso aqui nós chamamos de acumulador, ao final eu vou voltar nesse conceito, tá? Então, soma recebe soma mais número. Soma recebe o que tinha na variável soma antes, mais o número que acabou de ser digitado. E pergunta, quer continuar? Sim ou não? Se quiser, volta mais uma iteração. Se não quiser, ele interrompe a repetição e vai lá para esse último comando, que é a soma é, ele vai mostrar na tela pra gente. Beleza? Então essa é a repetição usando o while. Aqui no teste lógico, galera, eu posso utilizar qualquer um daqueles comandos operadores relacionais que a gente viu. Maior, menor, igual, diferente, né? Tudo isso. Fica ligado que quando é texto, né, quando é caractere, tem que estar entre aspas duplas e para os demais não tem nenhum problema, tá? E é basicamente isso que esse código faz. Ó. Então ele escreve lá, digite o número, o usuário digitou 1. Ele pergunta, quer continuar? Sim ou não? Ele respondeu que sim. Digite o número, respondeu 5. Deseja continuar? Sim ou não? Respondeu que sim. Digite o número 6. Deseja continuar? Não. Não deseja continuar, ele pula para o último comando. A soma é 12. Eu acho que vocês não estão vendo ali, né? Depois eu passo isso para vocês. Mas enfim, a soma é 12 e ele se resolve dessa maneira. Certo, galera? Então, esse é o nosso comando while. Bom, agora aqui a gente já consegue ver ali embaixo, então, eu puxei a apresentação um pouquinho para cima, já dá para ver, então, a soma é 12, né, que é a saída do nosso algoritmo aqui. Beleza? Então, essa é a nossa primeira repetição, a repetição while. Vamos dar uma olhadinha aqui agora na while true. O que faz o while true? O while true é uma variação da repetição while, em que ele vai manter a repetição indefinidamente. While true, enquanto for verdade, ele vai ficar repetindo indefinidamente, ele não vai parar, é uma repetição contínua, infinita. Olhem esse algoritmo aqui, ó. Né? E aí, bom, você pode estar se perguntando, beleza, se é uma repetição infinita, como é que eu faço para parar? Né? Aí a gente vai usar o comando break ou o comando continue, de acordo com a nossa necessidade. Nesse algoritmo aqui, eu estou usando um if dentro dele mais complexo, então vamos dar uma analisada com calma nesse camarada aqui. O que eu quero fazer aqui? Né? Eu gostaria de dar uma mensagem para o usuário de acordo com o tempo, de acordo com a previsão do tempo. Então eu botei lá. Primeira coisa que eu fiz é dar um print, 1 para sim e 2 para não, porque eu vou fazer perguntas para ele. Deseja continuar? Sim ou não? E se ele quer continuar, então eu vou fazer a leitura do tempo, vou mandar mensagem. Se ele não quiser continuar, eu saio fora e encerro a repetição. Tá? E se ele digitar alguma coisa errada, eu digo que é uma informação inválida. Então vamos lá. O while, eu disse para ele já orientei o usuário, né, lá em cima. 1 é para sim e 2 para não. While true. Então aqui a gente começa uma repetição indefinida, ele não para nunca, até que eu execute o comando break. Menu recebe o número inteiro do input, deseja continuar. Então o cara vai digitar 1 para sim e 2 para não. Se menu for igual a 1, então if menu é igual a 1, significa que é sim, que ele quer continuar. Se ele quer continuar, eu vou perguntar o tempo. Então tempo recebe o input, digite o tempo. Se tempo que acabou de ser digitado for igual a chuva, então print leve um guarda-chuva. Vejam que tem um recuo aqui no if, como a gente já aprendeu, né? Else if, se o tempo não for chuva, mas se o tempo for sol, então else if tempo igual a sol,
aproveite seu dia. Então tem essas duas condições, sol e chuva. Mas neste if aqui de cima, ó, se for menu igual a 1, tá tudo resolvido aqui. Mas se não for igual a 1, eu perguntei, é o if menu igual a 2? Então, a opção do usuário lá em cima, será que foi 2? Ele não deseja continuar, porque o 2 é não, né? Se ele colocou como não deseja continuar, a gente dá uma mensagem, ó, até a próxima, tchau pra ti, e usa o comando break. O que faz o comando break? Encerra a nossa repetição, mata a nossa repetição. Ele encerra completamente o comando while. Beleza? Mas ainda vejam a linhazinha aqui identificando de onde é que está vindo esse cara. Então, se for o menu 1, quer dizer que o cara quer continuar, então a gente vai perguntar para ele qual o tempo e resolve o que está aqui dentro. Se não for menu 1, se for falso, ele passa para cá, para o if. Menu 2. Se for o menu 2, significa que ele não quer continuar e tem que encerrar. Usamos o comando break para isso. Agora, se não for nenhum e nem 2, se for qualquer outra coisa, ele cai aqui nesse else, que é digite uma opção inválida. Desculpa, digite uma opção válida, né? Significa que ele não digitou nenhum nem 2, ele digitou uma opção inválida. E eu estou dando uma mensagem para que ele digite uma opção válida. Então o que nós temos aqui? Eu tenho o while true, que é uma repetição indeterminada, ele vai ficar repetindo eternamente até que eu use o comando break para encerrar. E a gente tem um if mais complexo, como a gente já aprendeu, né? Já passamos da etapa da seleção. Então eu tenho um if mais complexo aqui, que vai garantir que a gente tenha acesso então a mais possibilidades. Então eu tenho aqui o if menu 1 faz isso aqui, else if menu 2 faz isso aqui, ou então qualquer outra coisa diga que a mensagem foi inválida e ele se resolve. Beleza, galera? Mais uma opção aqui de repetição pra gente que é bem útil, né? Quando eu quero fazer uma repetição e eu vou controlar na mão essa repetição. Então tem aqui já essa possibilidade pra gente. Vamos lá. O for com o comando range. O comando range simples. O que faz o comando range? O comando range e o comando for. O for é uma outra repetição, né? Só que nesse caso é uma repetição determinada. Eu vou utilizar sempre quando eu sei quantas vezes eu vou fazer, né? Eu vou executar aquele comando. Então nesse caso aqui, vejam esse algoritmo, tá? Eu tenho a sintaxe do for é for, uma variável de controle, in, e nesse caso o range, que é o tamanho dessa repetição, a quantidade de vezes que ele vai repetir. Então aqui eu vou, olha o que eu fiz nesse algoritmo aqui, ó. Bem simples também. Ele vai receber a quantidade de 5 alimentos diferentes e vai colocar na tela os alimentos que foram digitados. Então, o print, digite 5 alimentos, para o usuário saber o que eu quero dele. Então vai para a tela essa frase, né, digite 5 alimentos. Depois eu criei aqui, então for, j, que é a minha variável de controle, in, range 5. Então, o range vai definir essa quantidade de 5 repetições. O que ele vai repetir? Vejam que eu tenho um recuo de novo aqui. Ele vai repetir, alimento recebe o input, alimento, então vai ter a frase lá, alimento, e o usuário vai digitar para mim o nome de um alimento, que vai ficar gravado na variável alimento. E logo em seguida, depois da digitação, eu vou colocar esse mesmo alimento na tela. Então, print alimento. Então, ele recebe o alimento aqui e bota o nome do alimento digitado de novo na tela. Tá? Ele faz isso 5 vezes. Então, o range ele tem esse controle, ele garante quantas vezes aquele código será repetido. Né? Dessa maneira que eu estou chamando aqui de range simples, ele vai fazer isso, né? Então ele vai executar tantas vezes quantas eu precisar ali dentro da minha repetição com a quantidade de vezes que eu indiquei. Então, for j in range e aí a quantidade de vezes que eu quero. Mas eu posso fazer variações no comando for e variações nessa configuração do range também. Vamos ver os próximos. Olha só isso aqui, ó. E o for com intervalos agora, né? Eu quero fazer uma contagem de 10 a 20, de 50 a 100, ou uma contagem regressiva, por exemplo. Né? Eu posso usar o range e as opções de range para fazer isso. Vejam esses dois casos aqui. Ó. For j, j é a variável de controle, né? Para j, então for j in range de 1 até 11. Print j, de 1 até 11. O que esse comando faz? Ele pega lá a variável j, ele inicializa com o valor inicial colocado aqui, que nesse caso foi 1, então j começa valendo 1. Depois eu botei print j. Então se o j começa valendo 1, ele bota 1 na tela. Na próxima iteração, o j vale 2, ele bota 2 na tela. Na próxima iteração, o j vale 3, ele bota 3 na tela e assim sucessivamente. E ele vai até o 10, que é o valor final aqui. Ué, Júnior, mas tem 11 aí, como é que ele vai até o 10? Porque o último número nunca é executado. Então se eu quero fazer uma contagem de 1 até 10, bota lá no range de 1 até 11. Porque o range funciona assim. O último número ele não executa. É como se fosse a comparação de maior que 11. Não é maior ou igual a 11. É maior que 11. Né? Maior que 11. Quando for 10, ele vai parar porque o 11 não é maior que 11. O 11 é igual a 11. Então ele interrompe. Mas para a gente gravar de maneira fácil no range,
o último número nunca é executado. Então eu coloco sempre um a mais para garantir que ele faça a repetição da forma como eu quero. Vejam aqui, ó, no segundo. Aqui eu quero uma contagem regressiva. Então, for j in range de 10 até 0 na menos 1, nesse passo menos 1, no incremento negativo de menos 1. Então a variável j, que é a nossa variável de controle, ela começa valendo 10 e ele vai descontando 1 a cada iteração. Então bota 10 na tela com print j, depois vira 9, 9 na tela com print j, 8, 7, 6, assim por diante, até o 1, porque o último número nunca é executado. Né? Então ele vai parar no 1. Beleza, galera? Bem simples, tá? Então, for j, o j pode ser qualquer variável, tá? É uma variável de controle que a gente vai utilizar, uma variável inteira, ele mesmo resolve isso, mas pode ser qualquer variável. Então, for j, ou for contador, ou for número, não importa. In range, abre parênteses, de 1 até 11, de 1 até 10, de 1 até 30, de 1 até 31, enfim, eu coloco o intervalo que eu quero, de 20 até 30, de 1000 até 2000, né? E aí ele faz esse controle, vai incrementando e colocando para mim na tela com o comando print j aqui nesse meu caso. E se for contagem regressiva, tá aqui. Bota um passo menos 1, começa sempre com o número maior, o valor final é o número menor e coloca menos 1. Percebam que inverti aqui, né? De 1 até 11 e aqui de 10 até 0. Então o maior vem na frente quando a contagem é regressiva, senão dá erro também. Ele não executa. Beleza? Então for com intervalos, nós utilizamos o range desta maneira aqui. Vamos lá. E o for com conjunto de dados também funciona. Galera, esse tipo de variável aqui nós não vimos ainda, tá? Mas já fica uma dica para vocês, uma provocaçãozinha. Frutas recebe banana, maçã e pera. Isso aqui é uma variável complexa, é uma variável que tem a possibilidade de eu gravar mais coisas dentro dela, a gente vai estudar essas variáveis no futuro também. Então, a variável frutas, ela tem 3 palavras dentro dela, banana, maçã e pera. Eu posso fazer isso aqui, ó, for fruta in frutas, que é isso aqui, né? Que é essa variável. For fruta in frutas. Então, para cada fruta dentro da variável frutas, o que basicamente ele faz? Ele pega uma por uma dessas palavras, e em cada iteração, em cada repetição, ele pega a primeira palavra, coloca na variável fruta e executa aqui, que nesse caso é um print. A fruta da vez é fruta. Então ele pega a primeira fruta da variável frutas, coloca dentro da variável fruta e disponibiliza para a gente colocar na tela. Na próxima iteração, ele pega a segunda fruta que está ali, né? A segunda fruta é maçã. Ele pega a palavra maçã, grava na variável fruta e me disponibiliza para eu escrever na tela. Na terceira iteração, ele vai para a terceira fruta digitada. Pera. Pega a pera, coloca na variável fruta e me disponibiliza para eu escrever na tela. Fica assim, ó. A fruta da vez é banana, a fruta da vez é maçã, a fruta da vez é pera. Porque tem 3 repetições. Ele sabe que são 3 palavras, ele repete 3 vezes e a cada repetição ele pega aquela palavra da vez, coloca na variável de controle e me disponibiliza para que eu possa trabalhar com ela. É como se ele pegasse um conjunto de dados e fosse analisando um por um. A cada repetição ele pega um dado, analisa, deixa disponível para a gente trabalhar. Na próxima iteração ele vai lá, pega o próximo dado, analisa e deixa disponível para a gente trabalhar. Então ele funciona dessa forma, né? Eu posso ter esses conjuntos de dados em variáveis complexas e trabalhar dessa maneira também. Beleza? Vamos seguir. Vejam como é poderoso esse comando for, né? Uma repetição bastante poderosa, muito usada, mas que vai permitir que a gente também possa fazer um monte de outras coisas. E o range digitado pelo usuário. Né? Nós já vimos lá que eu posso ter um range do valor inicial até o valor final, em que eu especifiquei. Então, for j in range de 1 até 11, como nós vimos ali. Mas e se eu não soubesse esse valor final? Se eu quisesse pedir para o usuário, para que o usuário digite para mim esse valor final? Também posso fazer. Então vejam como é que fica esse algoritmo aqui. Ó. Limite recebe, int, input, digite o limite. Então estou perguntando para o usuário, digita para mim o limite aí. Ah, tu quer contar até quanto? Vai. Ele vai digitar um número para a gente. Esse número vai ficar gravado na variável limite. Depois eu vou criar o comando for j in range de 1 até quando? Até o limite mais 1. Opa, peraí, Júnior, buguei. Limite eu já entendi que é o valor digitado pelo usuário. Mas por que mais 1? Lembra que eu falei para vocês que o último número nunca é executado? Se o usuário quer um limite de 10, eu tenho que colocar 10 mais 1, porque tem que ser 11 para ele fazer até o 10. Se eu colocar só limite, ele executaria só até 9. Então, como eu estou obedecendo ordens do meu usuário, se o usuário quer até 10, eu tenho que colocar limite mais 1 para ele ir até 11, porque daí o 10 ele executa e o 11 não. É só por isso. Então vejam só, for j in range de 1 até limite mais 1, faça o quê? Nesse meu caso eu só botei um print, mas galera, lembra, isso é uma repetição. Os comandos que eu vou colocar aqui dentro podem ser qualquer comando processável pela linguagem, inclusive uma outra repetição, como um if, tudo que a gente pode processar na linguagem eu posso colocar ali dentro. Nesse exemplo de execução aqui, ó,
ele pegou esse nosso algoritmo e executou. Então tá lá. Limite recebe int input, digite o limite, apareceu. Digite o limite. O cara digitou 3. O usuário digitou 3. Então ficaria for j in range de 1 até 3 mais 1, que é 4. De 1 até 4 ele coloca 1, 2, 3 na tela, porque eu tenho um print j aqui. Então primeiro o j vale 1, depois vale 2, depois vale 3. E no 4 ele encerra. Então 1, 2, 3. Ele colocou na tela os 3. Beleza? Então aqui eu tenho um range com limites digitados pelo usuário. Eu poderia fazer um valor inicial e valor final. Posso perguntar para o usuário: você gostaria de escrever na tela números de que valor inicial? Ele digita o valor inicial e eu colocaria aqui, ó, inicial, vírgula, limite. Não tem nenhum problema, a gente pode adaptar esse comando for também. Então vejam o poder e a flexibilidade também do nosso comando for. Galera, outra coisa importantíssima, e algumas dessas vocês já viram aqui, tá? Nós temos dois conceitos que são bem importantes, que são os contadores e os acumuladores. O que é um contador? Um contador vai contar quantas vezes um valor apareceu, quantas vezes uma variável, uma repetição foi executada, quantas vezes alguma coisa aconteceu ali. São dois tipos de variáveis, são duas maneiras, dois comportamentos de variáveis muito comuns em repetição que a gente vai utilizar. No caso do contador, ele vai contar. 1, 2, 3. Como é que é a sintaxe dele? Contador recebe o próprio contador mais 1. Então, a cada vez que esse comando é executado, ele soma mais 1 na variável contador. Então, ela começa com 0. 0 mais 1 é 1. Então, agora o contador vale 1. Na próxima execução, o contador tem 1. 1 mais 1 é 2. Então, ele vai lá e grava de novo em contador. O 2, depois o 3, o 4. Quando é que eu uso isso? Vejam aquelas repetições indeterminadas. Eu não sei quantas vezes, lá com while, por exemplo, né? Eu não sei quantas vezes o usuário vai responder que sim, que ele quer continuar. Então, talvez eu vá precisar de um contador para saber quantas vezes ela foi executada. Se eu precisasse, por exemplo, calcular uma média. Né? Eu vou lá digitando várias notas, eu não sei quantas notas tem o usuário, mas no final eu preciso de uma média. Se eu preciso de uma média, eu preciso saber quantas notas foram somadas, não é? Porque eu não preciso dividir a soma das notas pelo número de notas somadas, então eu vou precisar de um contador para saber quantas notas eu somei. E o acumulador? O acumulador ele tem mais ou menos a mesma premissa, só que ele vai acumulando valores digitados. Eu mostrei para vocês lá o algoritmo que mostrava ao final a soma dos números que foram digitados. Aquilo é um acumulador. Então, o acumulador recebe o próprio acumulador mais o valor que acabou de ser digitado. Então, a cada repetição daquela, o valor que o usuário digitou ele pega e junta naquele acumulador. Tá? E na próxima ele junta de novo, e na próxima ele junta de novo, e ao final, lá eu lembro que eu usei a variável soma, né, o acumulador soma, ao final eu posso mostrar essa soma na tela. Né? Porque a cada repetição, o usuário digita um valor diferente naquela mesma variável. E eu guardo isso e vou acumulando, vou somando a cada nova repetição e ao final eu posso colocar na tela esse valor. Então são dois conceitos, galera, muito importantes, tá? A variável tem que chamar contador e acumulador? Não, pode ser qualquer nome. Porque, na verdade, isso aqui é mais um conceito, um comportamento das variáveis, e não o nome delas propriamente dito. Naquele acumulador que eu mostrei hoje para vocês aqui, era soma. Soma recebe soma mais valor. Né? Então, e outra coisa, existem outras maneiras de fazer isso também no Python, mas eu estou indo da forma mais intuitiva para vocês. Mas eu conheço outros comandos também. Vocês podem dar uma pesquisada aí, inclusive na IA, vocês vão perceber outros comandos que fazem contadores e acumuladores no Python. Essa é a forma mais intuitiva, mais didática para que a gente possa aprender que o contador vai contar de 1 em 1, ou de 2 em 2, ou de 3 em 3, de acordo com o que eu colocar aqui. E o acumulador vai acumulando valores que foram digitados pelo usuário a cada interação. Beleza? Muito útil, que a gente pode precisar para cálculo de média, a gente pode precisar para uma série de situações. Eu quero a soma dos salários dos funcionários de uma empresa, eu vou precisar de um acumulador, e assim sucessivamente, tá? Quando que eu uso cada um? Quando que eu uso while e quando que eu uso for nas suas diversas variações, né, como a gente viu. O while eu vou usar sempre que for uma repetição indeterminada, não sei quantas vezes eu vou repetir. Então, quando eu não sei quantas vezes eu vou repetir, eu tenho uma repetição indeterminada e eu vou sempre para o while. O for eu vou usar quando eu tenho uma repetição determinada, isto é, quando eu sei quantas vezes. De antemão eu já sei quantas vezes eu devo repetir. Né? Ou quando eu preciso, como a gente viu ali nos frutas, né? Ou quando eu preciso percorrer uma lista de opções. Aí o for me ajuda, automatiza esse processo também e faz com que a gente tenha mais tranquilidade para executar isso. Beleza, galera? Então com isso a gente encerra a nossa aula de repetição. Essas estruturas de repetição elas nos ajudam a criar algoritmos mais inteligentes, mais otimizados, com códigos menores e com códigos mais úteis para o nosso usuário. Então são bem importantes. Mas ao mesmo tempo eu concordo com vocês que pode ser um pouquinho difícil, pode ser um pouquinho complexo. Então volta o vídeo, aquilo que eu sempre digo, volta o vídeo, assiste mais uma vez, dá uma olhada nos nossos vídeos de resolução de exercício, faz mais de uma vez e deixa tudo organizado aí, porque é um conteúdo bastante importante, bastante útil para que a gente possa aprender lógica de programação e, sobretudo, desenvolver sistemas que sirvam para alguma coisa, né? Beleza?
Um grande abraço para vocês, espero que tenham gostado mais desse conteúdo e a gente se encontra nas nossas próximas aulas. Um grande abraço e tchau, tchau.